Nesse vídeo eu quero te contar sobre um jogador ex-Inter que quer voltar para o Internacional e tá jogando bem lá na Europa. Mas, além disso, eu quero te trazer uma outra informação pensando já no jogo do próximo domingo e te falar também sobre uma mudança importante. Mas, quero te falar também sobre a contratação nova para a lateral esquerda que já está em Porto Alegre e estará em Inter Avenida, mas quero te explicar um pouco mais dessa situação. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Bom, começando aqui com novas informações sobre o Internacional nessa sexta-feira, o Inter que joga nesse final de semana no domingo contra a equipe do Avenida. Hoje o Inter faz a penúltima atividade ainda no CT Parque Gigante, mas eu já quero te falar sobre uma mudança importante. O Inter teve, querendo ou não, um descanso de 5 dias, né? Desde a vitória por 2-0 contra o São José até a partida de domingo contra a Avenida. Porém, depois disso, o Inter vai ter uma partida contra o Brasil de Pelotas no meio da semana e no sábado, dia 8 de fevereiro, tem o Clássico Grenal lá na Arena, né? Na Arena OS. A partir disso, o Inter já estipulou um roteiro, porque o Inter vai ter que poupar jogadores. Porque o Alan Patrick, por exemplo, foi um jogador que nos 3 jogos jogou quase 90 minutos, tirando o segundo jogo contra a equipe do Juventude, que ele saiu no finalzinho para a entrada do Iago Nohal. De resto, ele jogou 90 minutos em todos os jogos, então ele vai ter que descansar. O Rafael Santos Borré, cenário muito parecido. O Fernando vem de 2 jogos consecutivos. Então, para este jogo contra a Avenida e para o jogo contra o Brasil de Pelotas, o técnico Roger Machado já vai começar a fazer algumas alterações, uns pequenos rodízios, pensando no Clássico Grenal para ter todos os jogadores à disposição. Com isso, Ener Valencia, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Kaique Rocha, são jogadores que vão acabar tendo oportunidade neste time do Roger Machado. Em especial, o Ener Valencia, que deve entrar ou contra a Avenida ou contra o Brasil de Pelotas entre os titulares. Lembrando que os 2 jogos acontecem no estádio Beira-Rio. Então o Inter nos próximos 2 jogos não vai ter, por exemplo, um perigo de um gramado prejudicado, um gramado sintético, um gramado muito ruim, que acabe lesionando os jogadores. Não, o Inter vai ter o melhor gramado do futebol brasileiro que, segundo todos, é o estádio Beira-Rio, então o Inter vai ter essa tranquilidade um pouco melhor para fazer um rodízio. Além disso, o Inter vai pegar o Avenida, que hoje é um dos lanternas do Campeonato Gaúcho na classificação geral, e pega o Brasil de Pelotas, que é um outro time também que está disputando para não cair no gauchão. Então, teoricamente, os próximos 2 jogos do Inter são jogos acessíveis. São jogos onde, se o Inter fizer o mínimo esforço, o Inter já vai conseguir a vitória. E aí tem o Clássico Grenal, que a gente sabe que é um jogo bem difícil, um jogo que é 50-50, é um clássico. A gente não tem muito o que esperar e não tem muito o que planejar deste jogo. Mas este é o roteiro que o Inter vai fazer. Vai pensar em colocar uma força máxima, que a gente considera contra a Avenida, e aí no jogo contra o Brasil não. Contra o Brasil vai colocar ali um misto quente, talvez um misto meio frio ali, pensando no Clássico Grenal que acontece no próximo final de semana. Por mais que o Inter não faça uma viagem, porque também é na Arena, ainda assim é um jogo bem desgastante. O Inter vem já de uma sequência, né, um pouco estressante. Outra informação que eu quero te trazer é sobre o novo reforço do Internacional, que pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não foi anunciado, que é o lateral esquerdo Ramon, que está chegando em definitivo do Olympiacos da Grécia, atleta de 23 anos. Ele chegou ontem à tarde em Porto Alegre, tá? Ele já está em Porto Alegre, vai realizar, já realizou, não sei o horário que tu está assistindo esse vídeo, mas agora pela manhã ele está realizando exames médicos, então pode ser que até que já tenha realizado quando tu tá vendo, e aí à tarde ele vai assinar as últimas minutas do contrato com o Internacional para ser anunciado como novo reforço. Se o Inter quiser, no sábado ele já pode ser anunciado, mas eu acredito que o Inter vai deixar passar o jogo contra o Avenida. Aí é um palpite, não tem informação. Mas a grande questão é que na partida contra o Avenida ele já vai estar assistindo o jogo no Beira-Rio. Então já não vai ser um jogador que vai estar à disposição, mas já vai assistir ali diretamente do Beira-Rio. Tu vai perguntar quando que ele vai estar à disposição. Por jogo do meio da semana contra o Brasil, muito difícil de pensar, até porque ele precisa entrar no bid. E a gente já tá chegando no final da semana e como todo mundo bem sabe, o bid não funciona nos finais de semana. Mas, para estar no banco de reservas pensando no Clássico Grenal, aí sim é um jogador que já deve estar à disposição do Roger Machado. E aí já vai ser um baita de um problema resolvido, né? Porque tu tendo o Ramon à disposição,
Basicamente, hoje o Inter tem o Bernabé como titular e o Pablo, que é o menino da base, no banco de reservas. Tu tem o Ramon como uma opção que tá chegando agora. Teoricamente, se o Bernabé tiver algum problema, bate na madeira, no caso Grenal, tu já tem um atleta, teoricamente, de uma confiança um pouco maior, por mais que a gente saiba que tá sem ritmo de jogo. O Ramon é um jogador que não joga há algum tempo, desde o final do Campeonato Brasileiro, não teve ainda uma pré-temporada adequada, mas a gente pode esperar ainda algo desse jogador superior ao do Pablo, que é um jogador que está surgindo ainda, tem só 19 anos. Então essa é a questão sobre o Pablo. Agora, eu quero te trazer uma outra informação. Quero te falar sobre um cara que quer voltar para o Inter e que poderia tranquilamente ser um reserva, por exemplo, para o Alan Patrick neste ano, já que o Inter não tem hoje o substituto do Alan Patrick, com a saída do Johan e a lesão do Gabriel Carvalho, querendo ou não, é o Iago Noal. É a primeira opção do Roger quando não tem o Alan Patrick. O Tyson, jogador que está jogando lá no PAOK da Grécia, na temporada passada foi um dos principais jogadores da equipe grega, foi o jogador brasileiro com mais assistências na Europa, foi um atleta que conquistou o Campeonato Grego, a Copa da Grécia, esteve inclusive na seleção do campeonato, o jogador que ainda tem 35 anos, e nessa temporada, na metade do ano, o contrato dele termina. Ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato, todo mundo lembra como é que foi a saída do Tyson no Inter, foi uma saída muito conturbada, né? Acabou que naquela época o Mano Menezes não queria mais utilizar ele, contou também com a direção do Internacional tentando fazer uma negociação para ele rescindir contrato, e aí ele saiu do Inter e foi pro PAOK da Grécia. A grande questão é que agora ele quer voltar para o Internacional para fazer o seu encerramento de carreira. Assim como diversos ex-jogadores que já passaram pelo Inter. Damião quer fazer a mesma coisa, Nico Lopes, o próprio Carlos Zepena, que nem chegou a ter uma história no Inter, também gostaria de fazer isso. E o Tyson é mais um desses jogadores. A grande questão é que desses quatro, né, o Tyson é de uma posição carente. É de uma função que hoje o Inter não tem, que é um reserva para o Alan Patrick. O Inter precisa desse atleta. Até porque, na metade do ano, o Gabriel Carvalho vai para o futebol da Arábia Saudita. E o Tyson poderia ter essa possibilidade, querendo ou não, é um jogador de qualidade, né? Não deu certo a sua volta para o Internacional, a última passagem, apesar de ter feito os gols importantes, fez o gol que rebaixou o Grêmio, fez 2 gols em Clássico Grenal, em dado momento foi importante sim para o Inter, principalmente ali quando já tinha ali um período do Diego Aguirre, e depois que tem a chegada do Mano Menezes, aí sim ele acaba não tendo mais oportunidades, mas ele foi importante em um dado contexto do Internacional, mas teve uma saída muito polêmica por causa daquele episódio das greves, enfim, toda aquela questão que aconteceu. Mas é um jogador que nesse momento gostaria de retornar ao Internacional, e diferente do Damião, que hoje é uma posição que o Inter não precisa, diferente do Depena, que é um jogador que também o Inter não precisa, diferente do Nico Lopes, que ocuparia a vaga também de estrangeiro e hoje é uma função que também o Inter não precisa, o Tyson não. O Tyson é um jogador de uma posição carente e que poderia fazer sentido, e ele quer voltar ao Internacional. Inclusive, deixe nos comentários se você gostaria da volta desse jogador, tá bom? Então volto logo mais com as informações do Colorado, deixa o teu gostei, inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, volto logo mais, valeu, falou e foi!